Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos, minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos ao nosso espaço, o blog do João Maria da Guitar. Seu blog Santo Nove, você pai, mãe, curioso da educação, aluno, aluna, professor, professora, sejam aí todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. E vocês que nos acompanham de longa data, muito obrigado pela confiança. Você que compartilha, que comenta nos nossos vídeos, isso é muito importante, para nós é muito importante. Aumento no engajamento do vídeo aí, né, da participação das pessoas. Se você acha importante isso, obrigado. Não é obrigado a fazer isso, você vai fazer se você quiser, tá ok? Se você gostar do vídeo, deixa aquele like, que é bom pro canal. Se você não gostou, também deixa aquele dislike. Por quê? A democracia é isso aí, você tem a liberdade de escolha. Então, hoje, gostaria de mandar um grande beijo para a minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho Emmanuel, papai te ama de montão. Hoje é dia 11 de julho, né, de 2020, no meu relógio são 16 horas e 53 minutos. Eu fiz um vídeo sobre o estágio e a lei do estágio, né, que foi feita em 2008, e vamos dar continuidade à explicação do estágio para que você, meu amigo e minha amiga, entenda aí como é feito o estágio, né? Certas coisas pontas ficaram soltas. E dentro da educação, essas pontas não podem ficarem soltas, você tem que entender, né, o estágio para não ser enganado. Então, meu amigo, minha amiga, olha o que acontece. A Jessie entrou no vídeo e perguntou e fez uma colocação. Então, professor, me disseram que tem que ser bem enfático com os diretores de escolas particulares, que é apenas estágio supervisionado, aquele obrigatório que não é remunerado. Está falando da escola particular, que tem que ser enfático, né? Porque é aquele estágio não remunerado. Professor, ela continua, eu liguei na diretoria de ensino do estado de São Paulo, eles me disseram que só aceitam estagiário no terceiro ano, no estado. Foi quando eu fui saber sobre o professor VEUO e aproveitei e perguntei isso também. Eu lembro dessa pergunta que você fez, já está respondida, né? Mas o que acontece? Para que você, meu amigo, minha amiga, entenda o que acontece sobre o estágio, vamos ler o guia do percurso. Toda instituição de ensino superior, todo o curso que ele possui, né? Ele tem um guia de percurso, ou seja, o que vai acontecer durante o curso. As disciplinas por semestre, quais serão as disciplinas por semestre, tá ok? A carga horária de cada disciplina, as ementas. Cada disciplina tem uma ementa, ou seja, os livros e assuntos tratados ali naquela disciplina, naquela matéria, tá ok? Tudo isso é descrito no guia do percurso. Eu sou um ex-aluno da Unopar, né? Fui feliz ali, né? Muita saudade dessa época, né? E eu estou com o guia do percurso atual. Vamos dar uma lida nesse guia do percurso atual para que você acompanhe nosso raciocínio. Eu vou ler o guia do percurso aqui, só a grade curricular, para depois começar a explicar mais sobre o estágio. Vamos ler. No primeiro semestre, a pessoa que faz o curso da Unopar, ela vai ter 20 horas sobre educação à distância. O que é isso aí? Você tem que saber. Hoje em dia todo mundo tem que saber sobre educação à distância. Porque muitas escolas dão aulas online, avulsas. Então você tem que estar ciente disso. São 20 horas. Homem, cultura e sociedade, 60 horas. Educação inclusiva, 60 horas. Libras, língua brasileira de sinais, 60 horas. Filosofia da educação, 60 horas. Educação e tecnologias, 60 horas. Práticas pedagógicas e identidade docente, 80 horas. Carga total, 400 horas. Esse aqui é o primeiro semestre. Na universidade hoje em dia, nós já explicamos isso, o ano letivo é semestral. Então você tem que matar o semestre, você tem que ser promovido para o próximo semestre. Está compreendendo? No segundo semestre, o que temos? Ética, política e cidadania, 60 horas. Educação e diversidade, 60 horas. Políticas públicas da educação básica, 80 horas. Metodologia científica, 60 horas. Psicologia da educação e da aprendizagem, 80 horas. Práticas pedagógicas, gestão da aprendizagem, 80 horas. Essa disciplina que eu tive lá foi muito bom para mim. Foi um diferencial na minha vida. Porque na gestão da aprendizagem você vai aprender muita coisa. Das teorias da aprendizagem, né? Como você pode administrar aquilo dentro de sala de aula, né? Com seus alunos individualmente também. Muito bacana isso aí.
Carga horária, 420 horas. Depois do terceiro semestre, só voltando aqui, ó, aqui tem uma coisa interessante, metodologia científica. Aqui ainda não é o TCC, mas já está no segundo semestre. Por que eles fazem isso? Porque, meu amigo, minha amiga, quando você tiver essa disciplina aqui bem no começo, já fica pensando no seu tema do TCC. Já vai lendo livros, né? Se você tem algum assunto que despertou você, já vai lendo livros, já vai se preparando para tal. Quando chegar no TCC, ele fica gigante, hein? Parece que é simples, mas fica gigante. Então, se você não tiver indo se preparando, você vai ser complicado. Estágio, veja só, vai ter estágio, você vai estar trabalhando em algum local, vai ter o estágio que é uma outra coisa, e vai ter o TCC. Olha, não é fácil, hein? Né? Parece que é tão simples, mas não é fácil. No terceiro semestre, veja só, lá na Unopar, tem História da Educação, 60 horas. Educação formal e não formal, 40 horas. Teorias práticas do currículo, 60 horas. Avaliação na educação, 80 horas. Didática, 80 horas. Sociologia da Educação, 60 horas. Práticas pedagógicas, gestão da sala de aula. Isso aqui é um diferencial. A gestão, falamos sobre gestão da aprendizagem no outro semestre. Essa disciplina para mim foi tudo. Muitas coisas que eu falo nos vídeos aqui para vocês foi o que eu aprendi ali na época. E eu conversava com os professores no corredor, né, tal, aquela coisa. E eu fui me aprofundando mais ainda, ok? Foi muito bacana para mim, foi muito importante. Práticas pedagógicas, gestão da sala de aula, 80 horas, 460 horas. Quarto semestre, fundamentos, organização e metodologia da educação infantil e do ensino fundamental, 80 horas. Aqui vai começar a coisa. Letramento e alfabetização, aqui vai começar tudo, 60 horas. Aprendizagem da matemática, olha que interessante, 60 horas. Ludicidade, que é o brincar, né? Ludicidade e educação, 80 horas. Corpo e movimento, 60 horas. Educação de jovens e adultos. Porque o pedagogo pode trabalhar com a educação de jovens e adultos, né? Alfabetizar os adultos, jovens e adultos. 40 horas. Estágio curricular obrigatório 1, educação infantil, 150 horas, quarto semestre. Vamos voltar à pergunta lá? Da resposta aqui. Professor, liguei na diretoria de ensino do estado de São Paulo, eles me disseram que só aceito estagiário no terceiro ano, no estado. Foi quando eu fui saber sobre o professor V e professor O. Aproveitei e perguntei isso também ao senhor. Eu lembro disso aqui. Tá ok. Então tá falando que é no terceiro ano. E aqui nós estamos falando, a grade curricular, o estágio obrigatório começa quando? Aqui, ó, no quarto semestre. O quarto semestre é o que, meus amigos? Primeiro semestre, segundo semestre, 1 ano. Terceiro semestre, 1 ano e meio. Quarto semestre, 2 anos. No segundo ano, de onde que eles tiraram o terceiro ano? Meu Deus do céu, tá estranho o negócio desse aí. Não é verdade ou não? Então, você tem que se guiar por aqui, meu amigo. Certo? Então você, no estágio obrigatório, é o estágio que não é remunerado, mas que vale como matéria pedagógica para que você possa pegar o seu diploma. Você tem que praticar. O estágio é importante. Aqui, ó, o estágio na educação infantil, né, são 150 horas. Bastante, parece que... Então você tem que fazer 150 horas, entendeu? Você vai ter que fazer esse estágio. E vai ter que fazer o relatório do estágio. Tudo isso aí você tem que fazer o relatório, né? Então, já no quarto semestre, existe, meus amigos. Você, por exemplo, você está procurando emprego e está fazendo um curso de pedagogia ou de licenciatura. Você está procurando emprego. Quando as escolas particulares existem aí por aí onde você mora? Se de repente você vai numa creche lá, ou numa escola particular, e você fala que é estudante, queria ser auxiliar. Você entra como auxiliar, mas já vai estar praticando. Isso aí que você fizer conta como abatimento no estágio. Também. Está compreendendo? E você já vai praticando. Outro ponto importante, que existe o estágio voluntário.
esse estágio voluntário, né, é um diferencial no currículo seu. Você vai numa instituição como a PAI, por exemplo, você pode ir um pedagogo, um licenciado pode trabalhar na PAI como um voluntário. É importante sim, ter esse engajamento. Aqui na região metropolitana de Campinas, nós temos o Boldrini. Você pode fazer um estágio lá, voluntário, sem receber nada. Mas isso é importante, né? Essa noção do voluntariado é importante. Você pode fazer isso. Eu conheci algumas alunas e alunos, quando eu estava fazendo pedagogia, essa turma estava um semestre à minha frente. E esse pessoal fazia normal superior. E o curso foi mudado para a pedagogia, então teve que fazer um semestre a mais, e eles no final das contas se formaram junto com a gente. Aquelas alunas, aqueles alunos, muitos ali estavam ali procurando emprego na época, e muitas alunas começaram a trabalhar em escolas particulares, como auxiliar, e de repente, daqui a pouco estavam tomando conta da sala de aula. Você entra como auxiliar e vai lá participando da coisa, né? Não significa que você seja um estagiário, mas já é um estágio. O estágio é o quê? É um período que você fica observando as coisas e vendo como acontece a coisa. E tem o estágio voluntário, tá ok? Então, o estágio obrigatório, né? O obrigatório, que não é remunerado, acontece quando a grade curricular ali da sua faculdade está dizendo para você. Aqui na Unopar, por exemplo, no quarto semestre tem um estágio de 150 horas na educação infantil e depois tem práticas pedagógicas em pedagogia, condições de aprendizagem na educação infantil, 80 horas. 610 horas só aqui, nessa grade curricular aqui, ó, do quarto semestre, são 610 horas, não é brincadeira. Meu irmão, meu amigo, minha amiga, nesse semestre a pessoa tem que se dedicar muito, porque muitos desistem, hein? Não é fácil. Tem que alertar vocês quanto a isso. Depois do quinto semestre, né, vai ter o quê? Aprendizagem de ciências naturais, 60 horas. Educação e artes, 60 horas. Legislação educacional, gostei pra caramba da legislação educacional. Eu tomei gosto por isso. Eu agradeço ao Unopar por isso aqui, ó. A professora ali, ó, explicava bem, falava sobre a LDB, falava sobre a legislação da educação especial, e falava pra gente, sempre que você for querer saber sobre professor, educação, tal, legislação, tá tudo na LDB. Ou você procura alguma portaria, alguma normativa, ou alguma, como vamos falar para você, algum documento falando sobre aquilo. Foi muito interessante isso. Aí depois, aprendizagem da geografia e história, 80 horas. Aprendizagem da língua portuguesa, 60 horas. Literatura infanto-juvenil, 60 horas. Foi muito importante. Essa para mim, essa disciplina foi muito importante para mim. Todas elas foram. Estágio curricular obrigatório 2, anos iniciais do ensino fundamental, né, que é o primário, né? Os anos iniciais do ensino fundamental, 150 horas. Práticas pedagógicas em pedagogia. Práticas de alfabetização e letramento, 80 horas. É muito bacana essa disciplina também. São 610 horas, meus amigos. Não é brincadeira também esse semestre, hein? Olha. E aqui você tem que fazer o relatório de estágio também, né? Sexto semestre. Relações interpessoais e administração de conflitos, 60 horas. Pedagogia em espaços não escolares, 80 horas. Gestão educacional, né? Não precisa nem falar que todo professor pode ser, né? Que dirá o do pedagogo então. Gestão educacional, 60 horas. Gestão do projeto educativo, 60 horas. Adolescência e juventude no século 21. Não é só educação infantil, você está entendendo? Porque o pedagogo, na gestão educacional, um colégio tem os adolescentes. Então esse tipo de assunto será trabalhado no currículo, no curso de pedagogia. Estágio curricular obrigatório 3, gestão educacional e espaços não escolares, 100 horas. Temas atuais em educação, 60 horas. Carga horária total do curso, 500 horas. Não é fácil, meus amigos. Lembre-se que aqui não falou muito, mas temos aí também, aqui, você tem que fazer o relatório de estágio, né? Você tem que fazer
Tem que fazer tudo isso aí. Tem um 1 e tem um 2, são duas etapas. Então as atividades acadêmicas curriculares no curso são 2.140 horas. Práticas pedagógicas, 400 horas. Estágio curricular obrigatório, TCC, 460 horas. Atividades complementares, você tem que fazer, não foi mencionado aqui na grade, mas você tem que fazer atividades complementares, ACOs, estudos dirigidos, são 60 horas. Atividades complementares 140 horas. Totalizando 3.200 horas do curso. Tá ok? Então esse aqui, ó. E depois aqui vai se explicar aqui no guia do percurso o que vai se trabalhar cada semestre. Então, meu amigo, minha amiga, é isso. Você vai fazer estágio obrigatório ali quando a instituição determinar, ó, você vai fazer o estágio agora, você vai na escola com uma carta aceite, você vai de escola em escola até ser aceito para fazer estágio, leva as documentações que pedirem para você, você assina, a faculdade vai assinar também, e depois tem um documento. E vai gerar uma documentação que você todo dia tem que levar lá para ficar preenchendo, assinando. É uma coisa burocrática, né? Mas você tem que aprender a fazer isso. É muito importante essa etapa. Então vejam que estágio na gestão educacional é obrigatório. Na minha época, quando eu fiz, não era obrigatório. Tanto é que eu fiz estágio na educação infantil, teve um semestre que eu fiz 100 horas, no outro semestre eu fiz 50 horas. Nos anos iniciais também foi 100 horas num semestre, e no outro semestre mais 50 horas, totalizando 150 horas. Era obrigatório 300 horas de estágio. Hoje, né, é obrigatório 400 horas de estágio. Tá ok? A legislação. Mas se você segue o seu curso aí, e esse curso ainda está na legislação antiga, que vai valer até 2021, tudo bem, não tem problema nenhum. Você não vai ser prejudicado, tá ok? Mas o pessoal que já está seguindo a nova legislação é 400 horas de estágio, tá bem? Então, existe o estágio remunerado. As escolas particulares, né? Quando você faz o estágio obrigatório, tem uma documentação própria disso aí, que vai valer nota. Então, o que acontece? Você pode também fazer o estágio voluntário em alguma instituição. Você vai lá por conta própria e faz aquilo, né? Então, existem essas possibilidades, tá ok? Então, por isso que eu falei que voluntariamente você pode a qualquer momento ir lá fazer estágio. Você às vezes nem está fazendo estágio, mas você pode trabalhar como auxiliar. Se você está desempregado, quer trabalhar já com a educação, você pode fazer isso, por que não? Você vai trabalhando e aquilo ali, você dentro da escola vai diminuir o seu estágio. Você trabalha dentro da escola e você, por exemplo, trabalha auxiliando a professora, é um auxiliar, um monitor ali que acompanha, você vai ter diminuído a sua carga horária. Já tem especificado isso na própria documentação da universidade, né? Quem é professor, por exemplo, na minha classe tinha muitas pessoas que estavam fazendo pedagogia e davam aula, mas elas só tinham magistério. Está compreendendo? Elas tinham magistério, ensino médio. Elas estavam fazendo pedagogia porque a partir de tal data vai ser obrigatório todos os professores terem ensino superior. O que não acontece no Brasil. 30% dos professores no Brasil ainda não têm o ensino superior completo. Está compreendendo? Então, elas davam aula já. Então, elas estavam fazendo pedagogia por causa dessas exigências, tá ok? Então, porque elas estavam dando aula, o estágio não ia ser que nem o meu de 150 horas. Ela tinha a carga horária reduzida por causa disso. Já estava praticando, não é verdade? Então, meus amigos, é isso aí. Ficou essa ponta solta aí. Se alguma dúvida continuar, a gente vai de novo tentar. A sua dúvida aqui vai ser sanada, tá ok? Então é isso. Só que um ponto que eu gostaria de colocar é sobre a delegacia de ensino, a diretoria de ensino. Será que eles estavam pensando que você queria fazer estágio na diretoria de ensino? Você pode fazer. Você quer fazer estágio como supervisor de ensino? Você pode ir lá. De repentemente, aí sim, de repentemente, nós vimos aqui, ó, que o estágio na gestão educacional começa aqui, ó, no 6º semestre, ó.
no sexto semestre. Aí sexto semestre é o terceiro ano. Aí está correto. Mas o outro estágio da educação infantil, anos iniciais, ou do ensino médio e dos anos finais do fundamental, aí não, tá ok? Sempre acompanhe o guia do percurso do seu curso lá, que tem a grade curricular por semestre, tá ok? Duvide de tudo, depois duvida da dúvida, estude hoje, porque amanhã pode ser tarde. Até mais, tchau.